Olá, pessoal. Estamos aqui, para mais uma live, onde a gente vai falar de um assunto que tem sido discutido muito na mídia e que nós, nos nossos consultórios, também temos, de uma certa forma, encontrado muitas mulheres dentro de um esquema de vida bastante comprometedor, onde a violência é um parâmetro bastante alto dentro da comunicação das famílias, né? E a violência contra as mulheres, elas, de uma certa forma, acontecem de uma maneira bastante difícil. Por quê? Porque as mulheres estão muito vulneráveis, né? Muitas delas. Então, essa violência ela começa a despertar uma atenção muito especial. E a gente fica bastante ligada no sentido de verificar o que está acontecendo, porque, de uma certa forma, quando a gente tem estatísticas tão gritantes, né, que em 2020 havia 12 denúncias de violência contra a mulher por hora aqui no Brasil. Então a gente fica pensando até que ponto, né, a responsabilidade não só dos órgãos públicos, mas da sociedade também em denunciar, da sociedade em tornar público aquilo que está acontecendo, né? Muitas vezes as pessoas nos procuram dizendo que o vizinho comete violência física até, e as pessoas têm medo de denunciar. Então, a gente abre um pouco e a empresa Equilíbrio Mente e Corpo, ela está dentro de um trabalho agora de combate à violência contra a mulher. Nós estamos iniciando já desde a semana passada, falando um pouco sobre a Lei Maria da Penha, né, que fez aniversário na sexta-feira. E agora a gente começa a falar um pouco sobre esse contexto tão importante, né, de ser visto, não só por nós, que somos terapeutas, mas também por as pessoas que vivem junto de mulheres que, de uma certa forma, estão sendo vítimas de violência, né? Antes de começar, eu queria falar um pouquinho, né, sobre os tipos de violência. É muito importante a gente direcionar os tipos de violência, tá? Primeiro, a violência física, né? É aquela onde a mulher passa por situações que, de uma certa forma, ofenda a integridade e a saúde corporal da mulher, né? Ou seja, espancamento, atirar objetos, né? Sacudir, apertar os braços, estrangulamento ou sufocamento, lesões com objetos cortantes ou perfurantes, ferimentos causados por queimaduras, por armas de fogo e, de uma certa forma, torturas, né? Que a gente sabe que pode causar características muito graves, né? Físicas, emocionais, principalmente. A violência psicológica, que daqui a pouco nós vamos falar, né, que está sendo hoje vista como crime, né? Ela foi enquadrada daqui a pouco na lei número 14, né, que a gente vai estar trazendo. A Giovana acabou de entrar. A Giovana ela vai falar um pouquinho sobre o trabalho que ela faz no projeto As Justiceiras, né? Então, Giovana, eu estava falando agora sobre... Oi, Giovana! Seja bem-vinda! Giovana é uma grande amiga, psicóloga, né? Ela hoje está fazendo um trabalho bastante interessante no projeto As Justiceiras. E eu vou, Giovana, concluir aqui o que eu já estava falando, que são os tipos de violência que as mulheres podem sofrer. Eu estou agora no segundo tipo de violência, né? Que é a violência psicológica, que ela é considerada qualquer conduta que cause dano emocional e uma redução da autoestima da mulher
prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento da mulher, ou vise degradar ou controlar as ações, né? Ameaças, constrangimentos, humilhação, manipulação, que muitas vezes acontece, né? O isolamento, uma vigilância em relação à mulher constante, perseguição, insultos, a gente sabe que são terríveis, né? Chantagem, exploração, ridicularização, entre outros. Além dessa, nós temos a violência sexual, que trata-se de qualquer conduta que constranja a mulher a manter ou participar de uma relação sexual não desejada, mediante. Olha lá, a Raíssa está entrando dizendo que você é maravilhosa, sou sua fã. Entre essas violências sexuais, a gente assim, atenta ao estupro, né, que é obrigar a mulher a fazer atos sexuais contra a vontade dela, impedir o uso de métodos contraceptivos, forçar uma gravidez, limitar o direito da pessoa querer ou não ter relacionamento sexual, né? Entre outras violências físicas. E eu acho uma muito importante, sabe, Giovana, a violência moral, né? Acusar a mulher de traição, emitir juízos morais sobre a mulher, fazer críticas mentirosas, explorar a vida íntima e expor a vida íntima da mulher, rebaixar a mulher por meio de xingamentos e desvalorizar a mulher pelo meio dela se vestir, né? Pelo modo como ela se veste. Então, esses são os tipos de violências físicas e morais e sexuais que a gente tem, né? Então, eu convidei a Giovana para a gente bater um papo. Essa live vai ficar gravada, tá? Eu não divulguei muito, até por falta de tempo, mas ela vai ficar gravada e a gente vai conversar um pouco, né? Então, Giovana, boa noite, tá? Queria te apresentar. A Giovana é psicóloga, trabalha no projeto As Justiceiras. E eu queria, Giovana, nós vamos fazer um bate-papo. Queria muito que você falasse um pouco sobre esse projeto, né? E a gente vai divulgar um pouco esse projeto para que as mulheres saibam dele. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre essa nova introdução da Lei Maria da Penha, com a violência psicológica sendo enquadrada como crime também. Tá? Então, Giovana, é a tua vez de falar, né? Primeiro, eu quero agradecer pelo convite. Obrigada. E é muito importante De a gente, nada. enfim, esse assunto tão sério que está acontecendo. A gente vê na pandemia, teve um aumento de mais de 40% há um tempo atrás, porque as mulheres elas ficam dentro de casa. E o projeto, ele foi feito na pandemia, então foi idealizado por 3 institutos, Justiça de Saia, Instituto Nelson Williams e Bem Querer Mulher. E eles pensaram em fazer esse projeto para ajudar as mulheres durante a pandemia. Só que percebemos que as mulheres não necessariamente precisariam só para a pandemia. Então, hoje a gente já atendeu 6.445 mulheres. Uau! E os pedidos de ajuda que temos no total são 7.113, que são de outras pessoas, enfim, são, né, pessoas que fazem denúncias. Justiceiras virou uma forma de denúncia. Então, como Tá. funciona? O nosso projeto é todo online. Então, quem está passando por violência ou conhece alguém que esteja passando, vocês podem mandar uma mensagem para o 11 99639 1212, que vocês vão receber um link. Então, a vítima ela recebe um link e ela preenche um formulário. Esse formulário ele vai para a central de encaminhamento, que eu faço parte, junto com mais algumas meninas, e a gente transforma esse pedido num PDF, e para cada vítima a gente coloca voluntárias. Então a gente tem voluntárias psicólogas, médicas, assistentes sociais, advogadas e rede de apoio que não necessariamente são técnicas. Então, para toda mulher, a gente tem esse atendimento multidisciplinar. Hoje a gente não só atende só violência doméstica, mas violência contra a mulher. Então, no começo era só
enfim. Hoje é qualquer tipo de violência contra a mulher. E aí, esse grupo é formado, as voluntárias entram em contato com a mulher e a psicóloga, ela atende a mulher 2 vezes, porque na verdade a gente não pode atender, então a gente só faz um acolhimento. Então, são 2 atendimentos. A advogada, ela orienta o que aquela mulher pode fazer. Então, muitas vezes a mulher não sabe que ela pode ter uma medida protetiva ou que ela pode ir para a casa da mulher brasileira. Então, a Uhum. advogada, ela orienta. Hoje a gente tem em torno de 7.000 voluntárias. É um número muito grande. E Uau. da mesma forma que a vítima se inscreve, a voluntária se inscreve, claro que é em outro formulário. E aí, a rede de apoio, ela segura a mão da vítima, acolhe a vítima e a médica, a gente coloca médicas em casos de abuso sexual. Então, a gente recebe muitos casos de abuso. Já recebemos crianças com 3 anos abusadas, recebemos muitos pedidos. Então, a gente coloca médicas nesses casos, só que as médicas não entram em todo o grupo justamente por causa da pandemia, enfim, que elas estão trabalhando mais, né? Uhum. E no final, a assistente social, ela vai encaminhar essa mulher para a casa, CREAS, CRAM, CAPS, para onde essa mulher vai conseguir ter o Uhum. atendimento presencial. Então, Justiceiras é um é uma ajuda para ela ser encaminhada. Então, a gente é um pronto-socorro. Então, o projeto Perfeito. funciona mais ou menos assim. Perfeito. Agora, qual é vocês têm assim já uma estatística de quais são as maiores violências, se isso é violência física, se é Sim. violência psicológica ou não? Eu peguei aqui, ó. A gente já atendeu no Brasil inteiro, em mais 11 países, se eu não me engano. Então, a gente já está no exterior também. Então, no Brasil, o maior número de pedidos é em São Paulo. Então, em São Paulo, a gente teve 3.000 pedidos, 2.998 pedidos de ajuda. No Rio de Uhum. Janeiro, 837, e o terceiro lugar é Minas Gerais. Tá. No Brasil, a gente teve um total de 6.445 pedidos. Uhum. Então, 5 em cada 10 mulheres são de São Paulo e 7 em cada 10 são do Sudeste. Perfeito. E o maior tipo de violência que a gente tem aqui é a violência psicológica, que muitas vezes ela nem sabe que ela está sofrendo esse tipo de Uhum. violência, mas é o que mais aparece nos dados que a Tá. gente. Perfeito. Sabe, Giovana, a gente tem trabalhado com a técnica do MDR, né? Para tratar esses casos, para quem não sabe, que tem um pessoal que está entrando que não conhece, né? E como essa live vai ficar gravada, é importante a gente dizer, o MDR ele é uma técnica, é uma abordagem terapêutica que ela trata reprocessamento dos traumas. A gente sabe que muitas vezes o abuso psicológico, o abuso físico, ele causa traumas profundos no cérebro, né? Então, assim, o nosso cérebro ele tem um processamento de informação que ele, de uma certa forma, recebe essas memórias quando elas são positivas. Quando essas memórias são negativas, essas memórias são deslocadas, formando nós neuronais dentro do nosso cérebro. E o MDR serve para reprocessar esses nós, né? E fazendo toda aquela parte da mulher entender, sentir e, de uma certa forma, ir reprocessando lentamente esse material que está disfuncional, né? Então, é um trabalho de formiguinha, né, que a gente faz, mas é um trabalho importante, porque como essas mulheres que são vítimas de abuso, elas são bastante traumatizadas, o que é que acontece? A gente sabe que muitas vezes não conseguem reprocessar seus traumas. Então, a gente vai trabalhar em cima do que podemos fazer em relação a isso. E o trabalho normal que a gente faz é do MDR, né? E assim, a gente hoje está iniciando um trabalho para conseguir
reprocessar esses traumas com essas mulheres vítimas de abuso, vítimas de traumas psicológicos, né, por conta da violência, né? Vocês percebem no contexto desse projeto uma, assim, uma violência também em relação às crianças, Giovana? Sim. Normalmente a gente fala que são os filhos da violência. Então, eu peguei os dados aqui, eu só vou dar um geral das violências Tá. que a gente tem. Ameaça, a gente Uhum. as mulheres colocaram 56,87 não sofrem ameaça, 43 sofrem ameaça. A violência psicológica, elas falaram que, de todos os números que a gente tem, 82,58% dessas mulheres sofrem essa violência e elas nem sabiam, muitas nem sabiam que era uma violência doméstica que entra na Lei Maria da Penha. A gente tem violência física, 40,63% que falam que já sofreram violência física, violência sexual, 52%, então é um número muito alto. Muito Então, alto. metade das mulheres que pediram nossa ajuda sofrem e muitas que a gente descobre depois delas preencherem o formulário, porque elas vão conversando com a gente. Então, muitas nem sabem que elas sofrem esse tipo de violência, porque às vezes Uhum. é uma violência que, enfim, que elas não sabem, né? Que elas Uhum. acham que elas precisam, porque, sim, a violência patrimonial, 30,96% sofre, e os Tá. locais que acontecem, 75% fala que é na própria casa, e rede social, a gente também tem violência por rede social, 6% dessas mulheres falam que sofrem por internet, mídia, etc. Então, Tá. os filhos da violência. Quando essa violência acontece, não, muitas pessoas acham que a violência doméstica é só violência física. Como a Ana Uhum. falou, existem 5 tipos de violência. Então, Uhum. moral, patrimonial, sexual, física e psicológica. E a Psicológico. psicológica, como a gente viu aqui nos dados, é a maior que a gente tem. Uhum. E os filhos, eles presenciam isso. E aí, o que acontece? Eles aprendem que violência é amor e eles começam a reproduzir esse tipo de violência na escola, ou esse tipo de Uhum. violência com amigos, ou até com a mãe ou com o pai. E violência doméstica não necessariamente é homem contra mulher. Pode ser mulher com Uhum. mulher, pode ser vó neta com vó, mãe com filha, tudo isso também é violência contra a mulher doméstica. Uhum. E aí esses Certo. filhos de violência, eles começam a reproduzir isso. Então é muito importante que a gente, para que a gente tente acabar com a violência contra a mulher ou qualquer tipo de violência, a gente tem que cuidar das crianças, porque é muito mais fácil a gente conseguir cuidar de uma criança do que a criança de um adulto ferido. Então, se a gente Uhum. conseguir cuidar da criança enquanto ela é criança e fazer todo o Uhum. trabalho, é, a probabilidade dela se tornar um agressor ou uma agressora é menor. Então, a gente tem, inclusive os filhos presenciam bastante. Tivemos muitas mulheres que falam que precisam sair de casa porque o filho viu a pessoa machucando, batendo, falando coisas, violências psicológicas, enfim. Então, a De uma gente tem maneira bastante. geral, né, Giovana? Não tenho dúvida. Olha, eu acho que a violência psicológica, Giovana, ela é algo tão grave, né, que a Câmara dos Deputados aprovou na noite da quarta-feira, agora de agosto, o projeto de lei 741/2021, que criminaliza a violência psicológica contra a mulher. A pena prevista é de reclusão de 6 meses a 2 anos, ou multa se a conduta não constituir um crime muito grave. Segundo essa lei, esse tipo de violência passa a ser o ato que causa dano emocional à mulher, que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar suas ações, seus comportamentos, suas crenças, as decisões,
mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação e qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação, né? Essa lei chega num momento em que a gente está vendo o que você acabou de falar, né, Giovana? A pandemia parece que aumentou o número de casos, né? Então, assim, eu estava lendo hoje que num artigo recente agora, do dia 12 de agosto, né? Veja bem, 12 de agosto é hoje, tá? Uma em cada 4 mulheres foi vítima de algum tipo de violência na pandemia aqui no Brasil. Isso aponta uma pesquisa que vem sendo feita. Então a gente fica extremamente assustado, né? Porque a gente não sabe o quanto as mulheres também estão denunciando, né? Então a gente precisa, dentro de um contexto geral, ter algum tipo de intervenção, e por isso que a empresa Equilíbrio Mente e Corpo está fazendo começou a falar sobre isso, para as pessoas se mobilizarem e começarem a também mostrar que existe um canal de denúncia, né? O 180, que a mulher pode, é um canal, é um centro de atendimento à mulher. É o número 180. Então, a pessoa pode ligar e dizer que está sofrendo violência, falar do tipo de violência que está sofrendo, né? E isso é muito importante. Na tua experiência lá no projeto, Giovana, como é que essas mulheres chegam? Depois de muito tempo que vem sendo abusada, ou, por exemplo, só agora na época da pandemia? Como é essa população, né? A maioria, que eu já atendi várias mulheres, e a maioria elas vivem o ciclo da violência. Então, o ciclo da violência, elas entram nesse relacionamento, e aí o agressor ou a agressora começam a, a falar, eles começam a ser agressivos, não tão agressivos, e aí eles passam Como se fosse uma coisa gradativa, né, e aí Giovana? eles começam a ser mais agressivos, e aí eles batem, ou eles humilham, ou eles qualquer tipo de violência. E aí a mulher fala que vai embora, eles pedem desculpa, falam que isso nunca mais vai acontecer. E aí a mulher vive a lua de mel, que é onde ela acha que ele realmente vai mudar, porque ele ama ela. Porque, como eu falei, provavelmente essa mulher foi uma filha da violência, porque ela aprendeu que violência é amor. Então, eu acredito que a maioria das pessoas, não são mulheres, mas pessoas que entram num relacionamento abusivo, são filhos da violência ou presenciaram violência desde muito cedo, porque eles normalizam e normatizam isso. Então, as mulheres que eu conversei, elas vivem nesse ciclo, mas também a gente tem... Porque é muito difícil você falar sobre isso e denunciar a violência contra a mulher e a violência sexual. Então, a gente pega muitos casos de abuso sexual, onde a mulher ela tem muita dificuldade de falar, só que ela consegue falar, só que ela não quer que a gente comente com ninguém, a gente não comenta, a gente só manda Lógico. o Ministério Público. A gente manda os casos, quase todos, para o Ministério Público, então virou uma forma de denúncia, o Justiceiras, se ela marca que ela quer mandar para o Ministério Público. Em casos de ECA, menor de idade, que a gente recebe muitos, isso não é uma escolha, a gente manda Tem direto que para o mandar, né, Giovana? Tem que mandar é, mesmo, né? Conselho Tutelar e idoso também. ECA e idoso são os únicos protocolos que a gente não respeita aquilo que a vítima coloca, porque, enfim, tem toda essa questão de lei. Perfeito. Mas elas vivem, a maioria sim vive isso por muito tempo, algumas não, mas a maioria sim. Na realidade, a gente tem, né? Eu também sou psicóloga clínica, né, Giovana? E a gente tem visto nos estudos, né? Tem um estudo nos Estados Unidos que foi feito na década de 90, que chama-se Estudo ACEs, né? Que é um estudo que faz um acompanhamento das experiências adversas que a pessoa viveu na infância, o quanto elas podem produzir doenças a longo prazo.
né? Esse estudo, ele foi... E todos os tipos de violência entraram nesse estudo. Foi um estudo longitudinal, né? Um estudo que está traduzido para o português, chama estudo ACES, né? Esse estudo, para nós, é muito importante, porque quando você fala dos filhos da violência, quando a gente pensa numa criança vivendo uma violência sexual, uma criança vivendo pais que vivem violência física, né? O que a gente sabe é que a rede de memória dessa criança, ela é completamente invadida por características muito importantes negativas, né? E a gente tem um outro lado, né, Giovana, que são as transmissões transgeracionais de trauma, tá? A violência pode existir dentro de uma transmissão transgeracional, né, que a gente chama de transmissão transgeracional de violência. Eu tenho um caso, nós temos um projeto que você, inclusive, participou dele, que é o Projeto Voa Borboleta, que aqui em São Paulo a gente está em 2 institutos, né? Nós estamos atendendo agora por conta da pandemia, mas nesse Projeto Voa Borboleta, no Instituto de Recife, eu tenho um caso de transmissão de violência à mulher transgeracional. A avó furou o olho da mãe com uma chave de fenda. E essa mãe comete violência com a filha da mesma forma que a avó cometia com ela. Então, a gente chama isso de transmissão transgeracional de violência. E essas são perigosíssimas, porque essa criança vai aprender a se relacionar de maneira violenta, né? Vocês percebem muito isso dessas crianças que trazem esse contexto de violência na rede de memória, né? Sim. É que, na verdade, o projeto em si, a gente tem um protocolo para atender as crianças. Então, Conta um pouquinho sobre esse protocolo para a gente. Tá, então, ECA, então, menor de 18 anos, entra no protocolo ECA. Então, em vez da gente criar um grupo com as 4 voluntárias, a gente primeiro pede para a assistente social entrar em contato, porque a gente entende que ela vai falar com um conselho tutelar, e isso é mais no sigilo. Então, são casos muito sigilosos, em que a gente não compartilha, até por questão, né, de Lógico. proteção. E então a gente recebe muitas adolescentes, a gente recebe mães denunciando normalmente é uma pessoa de casa, então o padrasto ou o pai, abusando de filhas. Então, de 4 anos, a menor criança que a gente recebeu, se eu não me engano, tem 3 anos. Então, que a mãe começou a desconfiar e aí ela denunciou pra gente. Então, esse caso, ele é mais sigilo, só que quando é com adolescente, elas relatam isso pra gente e falam que tá numa família violenta, só que ao mesmo tempo elas não querem contar, porque sabem que se contar, ou os pais não vão acreditar, ou a família não vai acreditar, porque a mãe tá casada com o cara que agride, que violenta a filha, então aí a mãe precisa escolher, então isso já é uma violência, então a mãe precisa escolher entre a filha ou o cara, e muitas vezes ele sustenta, isso não é uma desculpa, mas muitas vezes ele sustenta a mãe, então ela, enfim, é uma violência patrimonial, Tá. porque controla ela com tudo, então a filha tem medo, porque é isso, ela vê essa violência acontecer, e para que não continue, ela prefere não falar muito sobre. Então, A gente sabe, né, Giovana, que tem toda a parte invisível da violência, né? Essa parte invisível, ela é muito dolorida. Por quê? Porque as crianças que vivem violência dentro de casa, muitas vezes
ela tem medo de falar sobre o que está acontecendo, né? Medo de uma represália de um pai, de uma represália da mãe. Então, a criança, às vezes, faz um embotamento afetivo muito importante, né? Eu, como terapeuta de criança, eu tenho atendido muitas crianças que vivem esse contexto, né? E pasme que eu vou contar para você, muitas vezes a criança sofre abuso sexual, mas o que mais incomoda ela é o abuso psicológico. Por quê? Porque ela vive diariamente o abuso psicológico, né? Eu estou atendendo agora no consultório uma criança de 8 anos que ela vive um abuso gravíssimo dos dois pais. Os pais são separados, então eles estão em briga judicial e aí essa criança não consegue ter uma tranquilidade para viver, né? E essa menina, ela com certeza vai ser fruto da violência, né? A gente está falando da violência contra a mulher e vamos combinar, né, Giovana? Nós estamos no século XXI, né? Onde ainda homens, mulheres e quem está próximo das mulheres colocam a mulher como sexo frágil e colocam a mulher como aquela que pode ser violentada, né? Então, é muito triste a gente no século XXI estar falando sobre isso. A gente tem que abrir um espaço para falar sobre isso. Por quê? Porque, de uma certa forma, isso está acontecendo agora do mesmo jeito que acontecia quando a minha mãe era adolescente, que hoje tem 90 anos. Né? Então, é uma coisa que se perpetua. Você disse uma coisa que eu gostei demais, né? Precisamos encontrar um meio para a gente extinguir esse comportamento violento, né? E a gente fica pensando, né? Porque só tratar é muito degradante, porque a pessoa já passou por aquilo e a rede de memória dela fica completamente impactada. Né, Giovana? O que é que você pensa disso? Né? O que é que vocês comentam lá no projeto As Justiceiras, que é um projeto, gente, que tem feito um trabalho lindo. Né? A Giovana acabou de falar, para quem está entrando agora, que já atenderam mais de 6 mil mulheres. Né? 6 mil, é isso? 6 É, mil a gente mulheres, né? o 6.445 que eu queria mandar um beijo para a Ana Júlia, que faz parte da gestão junto comigo, e do time Oi, de Ana encaminhamento, Júlia. Beijo para você, Ana Júlia. trabalho incrível comigo. Eu percebi também, viu, Giovana, que seu irmão entrou, hein? Aqui tá vendo a gente, o Luca. Oi, Luca, eu conheço muito você, hein, de nome. É, Gi, eu me perdi, calma. não, você está Era falando porque a gente falou do número, né? Um número muito alto de pessoas, de mulheres antes, que foram. não, mas antes disso, Uhum. como a gente faz com essas mulheres? Então, a gente fala que, na verdade, a denúncia é o sintoma, não é a raiz, né? Então, Concordo. quando ela faz a denúncia, é só o sintoma. Porque para ela conseguir sair desse ciclo, ela Uhum. precisa se fortalecer. Então, não é só ela denunciar, separar, a pessoa for presa, porque provavelmente, se ela não fizer um trabalho com ela mesma, numa terapia e autoconhecimento, enfim, ela provavelmente vai entrar em outros relacionamentos abusivos. Porque, como eu falei, a pessoa aprende que amor é violência, então ela vai sair de um e entrar em outro. Então, o que a gente fala muito Vai é que ela repetir o padrão, né, Giovana? é que ela precisa se fortalecer. Então, é, começar bem da raiz, assim, Uhum. porque da onde veio, como ela começou a entrar nesses relacionamentos, e aí fazer esse trabalho. Então, não é só denunciar, Uhum. claro, Eu denuncia. acredito muito na força da terapia, sabe, Giovana? Acredito muito que a gente tem tratado, né? E eu lembro muito, eu acho que vale muito a pena a gente comentar aqui. Eu atendi uma criança pequena de 2 anos, uma menina que foi abusada sexualmente pelo pai. E essa garota, ela começou a ter comportamentos extremamente terríveis. Um deles foi de fazer o skin picking, né, que é se automutilar, né? E eu estava conversando com um americano que é um dos grandes nomes do MDR, que ele chama Jim Knight,
E ele traz uma visão para mim muito interessante, que eu até já tinha um pouco essa visão, mas ele diz o seguinte, que a criança muito pequena, quando ela sofre algum tipo de abuso ou de violência das pessoas que mais deveriam cuidar delas, que no caso são os pais, né, elas se machucam porque elas não querem machucar o abusador. Então você imagina como isso se constrói no cérebro dessa criança, né? Uma coisa assim extremamente terrível, na minha opinião, né? E Sim. quando você fala, né, de violência, dos filhos da violência, para nós isso é muito triste, porque é essa geração que vai constituir o nosso futuro, né? E a gente fica pensando como vai ser isso, né? Se mantiver ainda esse movimento. E por isso que eu falo o quanto é importante a gente. Eu pretendo levar isso para as escolas, então a prevenção às violências e conversar com as crianças, porque se a gente, de novo, se a gente conseguir cuidar da criança, ela provavelmente não vai crescer um adulto ferido, porque um adulto ferido fere outras pessoas, Com violenta, certeza. porque ela não foi cuidada quando ela era criança. Então, para a gente conseguir acabar com a violência, que eu espero que um dia a Uhum. gente acabe, mas é muito difícil ainda, Muito, infelizmente. muito. Eu acho que ter feito um trabalho muito grande na linhagem de educação, sabe, Sim, Giovana? Eu acho que a parte a psicoeducação ela é muito pobre no Brasil em relação a toda essa. Se não mudarem políticas públicas, se não mudarem a forma que se constitui, não adianta só prender quem é abusador, né? Eu acho que tem que se educar para a mulher também sair da violência. Eu já atendi, Giovana, no meu consultório, muitas mulheres que viveram violência por muitos anos e elas tinham ganhos secundários com essas violências, entendeu? Por exemplo, não se separavam do marido porque não tinha como se sustentar. Então, elas eram obrigadas a viver a violência para poder comer, para poder dar de comer aos filhos e etc. Então, tem todo um contexto, para mim, macro, não é uma coisa afunilada, tem um contexto muito grande que faz a gente repensar tudo isso, né? e é Nós, isso. pode falar, pode falar. É isso, é educação. Então, se a gente conseguir para as crianças levar a educação e cuidar delas, e para as mulheres também, para elas acreditarem, as mulheres que estão casadas ou estão em algum relacionamento abusivo, elas entenderem que elas podem ter a independência financeira. Então, educação financeira para essas mulheres, porque muitas vezes elas nem acreditam no próprio potencial. E aí a pessoa que está com elas faz a violência psicológica e convence a mulher que ela realmente não vale nada, que ela realmente não vai conseguir nada. E a mulher fica com a autoestima muito baixa, ela acredita naquilo. Então, se a gente conseguir levar a educação financeira para essas mulheres, educação é o que vai salvar, e eu acredito, é o que vai salvar a nação e Com todo esse certeza. tipo de violências, enfim. Então, crianças, educação, mulheres, educação. É. E eu acho A gente na empresa Equilíbrio Mente e Corpo, nós estamos tentando começar um projeto, né, de atendimento às mulheres que sofrem violência, até dando continuidade a tudo isso que nós estamos vendo agora. Né? A gente pretende fazer um trabalho de grupos com mulheres, né, inicialmente online, porque a gente ainda não tem a intenção de expor as pessoas a pandemia, né? Fazer encontros presenciais, mas com MDR. Aí a gente vai tentar fazer um trabalho relacionado a tratamento, né? Porque eu acredito muito de um cérebro quando ele é tratado, né? O nosso cérebro, ele tem uma necessidade de ser tratado quando ele sofre traumas. Porque os traumas, eles ficam, muitas vezes, retidos em memória implícita. O que é a memória implícita? É aquela memória que você faz automaticamente, tá? É aquela memória... por exemplo, você, para dirigir, você entra no carro,
e você já liga o carro e sai. Então, esse comportamento de dirigir, ele está em memória implícita. Muitas vezes, quem é abusado não lembra, né? As crianças, por exemplo, muitas vezes elas agregam essa memória no cérebro primitivo, que a gente chama de cérebro reptiliano, né? Que é aquele cérebro do crocodilo, né? Que é instintivo. Por quê? Porque as memórias aconteceram no momento de vida em que as pessoas ainda não desenvolveram o seu cérebro totalmente. Porque uma criança de 2, 3, 4 anos não tem o cérebro desenvolvido, né? Então, esses traumas, quando eles adentram esse cérebro, eles podem causar danos muito grandes, como você falou, né? E eu acho que tratar é uma coisa importante. Então, por isso que nós estamos iniciando esse trabalho, que primeiro vai ser um trabalho educativo, tá? Depois a gente vai fazer um trabalho terapêutico, porque eu acredito no trabalho terapêutico, né? Quando a gente conscientiza terapeuticamente, a gente reprocessa os traumas, as pessoas vivem muito melhor, né? Não tenho nem dúvida disso, porque a gente tem uma experiência clínica no consultório, né? E eu queria te fazer uma outra pergunta, né? Em relação às famílias, né? Quando tem casos de violência que aparecem no projeto, como é que vocês tratam esses casos? Com a família, Ou vocês não trabalham com a não, família? a gente não trabalha porque, na verdade, o nosso foco é um pronto-socorro. Então, a gente pega a mulher, faz o trabalho rápido ali, dá um É apoio como se para ela. fosse uma Encam- psicoeducação, né? Faz É, uma a gente psicoeducação. trabalha com a mulher, apoia. Às vezes, um caso pode demorar uma semana, porque ela chega pra gente, a gente fala pra ela a gente orienta ela nas questões e a assistente social encaminha e ela vai ser ajudada onde ela for e a família também será ajudada para onde ela for encaminhada. Só que a Uhum. gente não trabalha com as famílias porque é isso, assim, a mulher chega pra gente, a gente encaminha. Chega pra gente, a gente encaminha. Então a gente na verdade, é um pronto-socorro mesmo. A gente está aqui para mostrar para ela onde ela pode receber ajuda e, se ela quiser, também ter ajuda para a família. Então, a gente não ajuda as famílias, mas a gente atinge muitas famílias, porque se uma mulher consegue sair dessa violência, é, é, indiretamente a gente está já ajudando a família dela. Então, os De uma maneira filhos. geral, né? É, Entendi. Eu acho super importante a gente falar também da família, por quê? Porque muitas vezes a mulher, ela sofre a violência, muitas vezes de marido, muitas vezes de irmão, seja o que for, e ela, às vezes, deixa o filho dentro desse contexto também. Então, os filhos, como você falou anteriormente, que são frutos da violência, eles começam a viver aquilo como se aquilo fosse um padrão normal, é, entendeu? Muitas vezes podem ter um comprometimento sério, né, Giovana? Cognitivo, psicológico e etc, né? Fala. A gente já atendeu quando a gente não atende menino, a gente tem o projeto Justiceiros, que é um outro projeto que é para os homens, é, enfim, é um outro tipo de projeto, mas é voltado só para os homens. Então, esse projeto, quando a gente atende mãe e filha, isso a gente atende. Então, mãe que está sofrendo violência e a filha também tá, a gente atende com a mesma equipe e encaminha para o mesmo local. Só que quando é mãe e filho, a gente manda o filho para o projeto Justiceiros para ele ser atendido lá. Então, a gente Perfeito. consegue, às vezes, atender a família. Então, a avó também preenche um formulário, chega para a gente encaminha para a mesma equipe. Então, pensando desse lado da família, a gente consegue ajudar aquelas que querem, porque outras também nem querem. Uhum. Porque tem uma coisa que eu acho muito importante, né, Giovana? Esse é um trabalho que a gente faz que vai gerando dentro da família, né? Eu acho, né? No caso de vocês, vocês trabalham as mulheres separadamente, né? Mas quando você trabalha com a família, que é o meu caso, eu também trabalho com a família, o que é que a gente faz? A gente consegue trazer o núcleo familiar muitas vezes, né? E a gente pode trabalhar
com as pessoas separadamente, ou a gente pode trabalhar na terapia familiar. Porque isso pode fazer, a gente chama daquele paciente que é identificado, né? Ou aquele que é o bode expiatório da família. Esse precisa ser muito bem tratado, né? O paciente identificado é aquela mulher que foi abusada, que tem sido ou violentada fisicamente ou verbalmente, né? Eu acho que a violência verbal, a psicológica, ela é uma das que mais detonam o emocional da mulher. Por quê? Porque ela passa a ter muitas crenças negativas sobre ela mesma, entendeu? Por quê? Porque ela é detonada, né? Eu tenho no consultório uma moça que esse caso é muito interessante porque essa moça, ela foi fazer um mestrado e desde que ela começou a estudar, ela tinha uma crença negativa de que ela era burra. Porque quando ela era pequena, ela errava a conta de matemática, e o pai dizia para ela: você é muito burra. E essa memória é o que acompanhou ela durante uma vida inteira. Entendeu? Então, ela vai reproduzir isso em todas as situações que ela vive. E assim foi toda a parte de aprendizagem dela. Quando ela foi fazer o mestrado, ela dizia: eu não vou conseguir fazer isso porque eu sou burra. Até ela procurar uma ajuda. Então, para vocês verem, gente, o quanto é importante a gente trabalhar em cima dessa rede de memória. Né? Porque ela fica comprometida, né, Giovana? Não tenha dúvida disso, né? As mulheres que procuram vocês, elas falam de violência que sofreram. As mulheres adultas, elas falam de violências que sofreram na infância ou não? Então, ela é que muito. Eu já eu atendi umas 15 mulheres. Ah, E muitas elas não entendem da onde, o porquê elas estão, porque elas acham que elas merecem isso, mas algumas falam, porque meus pais eram violentos, eles falavam que eu não merecia amor, mas elas não conseguem ligar isso, sabe? É por causa eu disso entendo. que eu entrei nesse relacionamento. É porque tá lá, então elas nem pensam que é por causa disso. Elas entram, não sabem por quê. Então, por isso que muitas vezes, já escutei muito em delegacia, as pessoas falando, mas essa mulher, ela chega aqui, ela prende, e aí daqui uma semana ela tá de novo com Com- outra pessoa igual, e, e é isso, porque ela nem sabe como ela porque ela entra, né, nesse tipo de relacionamento. Então, e as pessoas também não entendem que não é porque a mulher gosta de entrar nesse relacionamento. A gente tem uma crença muito séria que as pessoas elas definem. E essa gosta mesmo de estar num relacionamento abusivo, essa gosta de apanhar. Não é que ela gosta de apanhar, é que ela aprendeu que amor é violência. Então ela vai entrar se ela não for cuidada. é. Essa aprendizagem, Giovana, a gente sabe muito, né? Quando as pessoas vivem um tipo de relacionamento, as pessoas aprendem que aquele é o correto, né? Eu lembro muito de um caso que eu cito muito para, às vezes, para os meus pacientes, de uma criança de 7 anos que eu tinha, uma menina. Né? Ela vivia um contexto de violência e um dia ela chegou no meu consultório e disse: olha, eu quero ir morar com a minha avó. E aí eu disse: mas por quê? Ela disse: olha, porque na minha casa todo mundo só briga. Meu pai briga muito com a minha mãe, ele empurra ela, ele segura muito firme no braço dela, ele maltrata ela. E a minha mãe faz isso com ele também, e meu irmão faz isso com a minha mãe também. E eu não quero mais morar naquela casa. Então, vocês imaginam uma criança de 7 anos, né, vivendo essa situação. Essa criança me obrigou a fazer um trabalho com essa família, tá? Mas as crianças que não têm essa possibilidade, elas vão continuar vivendo esse contexto de violência e a rede de memória deles vai entender que a forma melhor de se viver é a violenta, né? Então vai fazer coisas desse tipo, né? E o que você falou é muito importante, porque a violência não vem só do homem para a mulher.
pode ser de mulher para mulher, pode ser de mãe para filho, pode ser de avó para neto, para neta, seja qual for a violência. Mas ela, a gente sabe que compromete o desenvolvimento das pessoas emocional, físico, né, e social. Porque a gente tem casos no consultório de pessoas que, de uma certa forma, param de sair de casa, se isolam, fazem esse embotamento afetivo, que é muito grave, né, Giovana? Sim. Elas falam muito isso quando fazem essa entrevista com vocês. É, elas, muitas vezes, quando elas. É que para fazer a denúncia, é porque elas, assim, já estão desesperadas. No Porque, limite, Giovana, no no limite, limite. porque é muito difícil você fazer a denúncia. E como eu falei, elas estão no ciclo da violência. Então, por exemplo, a gente tem muitos casos que eu, inclusive, falo, às vezes eu faço umas capacitações para as novas voluntárias, eu falo que, às vezes, muitas mulheres, elas vão pedir a nossa ajuda, aí elas vão responder, elas param de responder na semana, e às vezes a voluntária acha que ela não fez um bom trabalho, mas na verdade é porque provavelmente a mulher entrou na lua de mel, que é onde a pessoa tá falando, não, eu vou mudar, vai dar tudo certo. Então ela fala, eu não preciso mais de ajuda, ela para de responder a gente, e assim, 99% dos casos, elas voltam pra gente depois de 2 meses, um mês, uma semana, porque elas percebem que realmente não mudou, que elas só estavam Uhum. naquele ciclo. Então, para elas fazerem a denúncia é porque elas já estão, assim, pedindo ajuda extrema e elas não sabem mais o que fazer. Então, já é um passo muito grande que elas fazem, só que muitas voltam para trás. Tipo, não quero ajuda, não quero denunciar mais, eu estava num momento difícil, mas na verdade é porque ela está no ciclo. Então, se a gente não quebrar esse ciclo, ela não vai sair do Com ciclo. ele, né? Então, ela tem que ir para terapia, ela tem que trabalhar isso, porque senão ela vai sair desse relacionamento e vai entrar em outro. Com certeza. Gê, a gente já está quase acabando nosso horário. Eu queria que você me dissesse, já botei aqui o nome do projeto, né? As Justiceiras, e eu queria saber como as pessoas fazem para procurar o projeto. Elas mandam uma mensagem para o 11 99639 1212, só mandar um oi, que 996, 39 tá? 1212. 1212. É só mandar um oi e automaticamente elas vão receber uma mensagem com o formulário de vítimas ou com o formulário de voluntárias. Então, quem quiser ser voluntária, psicóloga, assistente social, advogada, médica ou qualquer mulher que queira se juntar à causa, é super bem-vinda para ser uma voluntária e ajudar a gente também. E a gente também tem um Instagram, que é o @justiceirasoficial, que a gente também publica várias, enfim, vários depoimentos das mulheres, as lives que a gente faz, capacitação, mas é tudo online. Então, a gente, na verdade, está em 27 países. Eu falei 11, mas são 27 países no total. Então, a gente tá, a gente já atendeu na Singapura, a gente já, tipo, no mundo inteiro, assim. Então, Giovana, olha, é eu vou dizer, eu não conheci o projeto, né? Eu te convidei para vir aqui porque eu vi uma live sua que eu adorei, né? Então, eu acho que assim, o trabalho que vocês estão fazendo é maravilhoso, né? Se a gente, de alguma forma, puder, a empresa Equilíbrio Mente e Corpo, puder colaborar com alguma coisa, se vocês tiverem efetivamente algum tipo de intenção de fazer algum trabalho de grupo, de repente a gente pode fazer uma parceria, porque eu acho que nós juntos somos mais fortes, né? Todos nós juntos somos mais fortes e a gente consegue, de uma certa forma, eu digo sempre isso, né? Se eu conseguir ajudar esse projeto Voa Borboleta, a gente tem muitas crianças que estão sendo atendidas, e quantas crianças. Aqui tem a Soninha, que acabou de entrar. A Sônia é médica, ela é uma neurologista. A Sônia nos ajuda muito, porque ela faz esse trabalho
das crianças no projeto Voo Borboleta. Então, eu acho que tudo que a gente puder fazer com a intenção de ajudar essas mulheres a saírem desse ciclo que você fala, vai ser muito bom, né? Então, eu queria que você se despedisse, depois me despeço eu, tá? Nós... Sim, daí eu falo que se a gente consegue salvar uma mulher, a gente já está salvando o mundo inteiro dela. Então, se você consegue ajudar uma pessoa, você já está salvando muitas pessoas, gerações. Então, a gente já conseguiu ajudar 7.000, assim, mais de... Muitas voluntárias também foram vítimas ou são vítimas. Então, a gente conseguiu ajudar indiretamente um número muito maior. Então, muito obrigada pelo convite, de novo. Foi um grande prazer a gente ter você aqui, Giovana, né? E assim, eu queria me despedir de vocês que estiveram aqui. Soninha, a gente vai deixar gravada essa live, tá? Então, fiquem tranquilos, né? Nós divulgamos pouco, mas porque ela vai ficar gravada no YouTube da empresa Equilíbrio Mente e Corpo e no Instagram. E eu vou passar para a Giovana divulgar também, tá? Porque eu acho muito importante se falar sobre esse assunto, né, Gi? Tá? Então, olha, um beijo grande, muito obrigada por estar aqui comigo. Eu adorei ter você aqui. Um beijo para o Luca, tá? E assim, beijo para todas as mulheres e vamos denunciar. O número da Central de Atendimento à Mulher é 180. E vocês podem procurar o projeto As Justiceiras para ser voluntária ou para realmente procurar ajuda. No telefone 11 99 639 1212. Eu vou colocar esse telefone lá no meu Instagram, tá? Para a gente divulgar esse trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo, Giovana, tá? Um beijo grande e tchau. Obrigada a todos, hein, gente? Tchau, Jane, um beijão. Tchau.